Nessa noite vamos iniciar nossa noite com uma mensagem bem bonita que a irmã Silvana vai compartilhar conosco, tá? É uma mensagem de final de ano, o qual vai nos dar esse ânimo, essa alegria de estarmos preparados para abraçar o ano 2026. O tempo é seu, minha amiga. Ah, tá. Tá. Então, a minha mensagem de hoje vai ser baseada num curto discurso do Elder Godoy, né? E ele fala assim como tema, uma meta de ano novo em que todos deveriam fazer, né? Então, geralmente, nessa época, a gente tende a ficar mais reflexivo, né? A gente tende a pensar mais, né? O que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente deixou de fazer, ou aquilo que a gente gostaria de ter feito e não conseguiu. E aí vem duas coisas, ou vem alegria pelas coisas que a gente fez e deu tudo certo, ou vem tipo, né, uma depressão, ou vem uma tristeza, ou vem assim, como eu falo, a gente fica meio meditabundo, como é a palavra no Brasil, de não ter conseguido a fazer aquilo que a gente se propôs no ano, né? Porque sempre a gente tem expectativas, que nem agora, estamos com expectativa de 2026, né? Mas para isso, né, para que as coisas ocorram, a gente tem que fazer certas coisas, né, para que isso dê certo. Então, assim, tem uns que sentem imensa alegria porque vê que tudo que aquilo que planejou estava dando certo. Outros já ficam mais tristes porque não concluíram. E outros falam, ó, ano que vem vou concluir, né? E outros também só vão levando a vida ou deixando a vida ser levada, né? Que essa é a pior parte. Mas aqui eu vou fazer 4 perguntas que vocês respondam para vocês, mas deixem para responder essas 4 perguntas, né? Ou na qual vocês se encaixariam no final da classe, no final da aula, porque aí vocês vão ter uma base do que realmente se vocês conseguiram fazer ou não. Então, ele fala assim: em qual grupo você enquadraria? Primeiro, no grupo dos que nada fizeram e se arrependeram. 2, dos que nada fizeram, mas não tem problema nenhum. No terceiro, no grupo dos que estão felizes com os seus resultados, né? Ou no quarto grupo, daqueles que acreditam terem feito o bastante, mas que poderiam ter sido melhor, né? Então, depois, no final da classe, eu vou voltar de novo a essas perguntas e vocês respondem para vocês mesmos, né? E aí, o Elder Carlos Godoy, ele fez uma pergunta, né? Ele falou assim, ó, se continuarmos vivendo como estamos vivendo, as bênçãos prometidas irão se cumprir em nossas vidas, né? Então, é mais uma pergunta para que a gente possa responder, né? Depois, a gente só vai avaliando. E ele disse que as bênçãos, elas vêm através de nós, um único meio, um meio mais fácil e mais da gente conseguir as bênçãos, é por algo muito simples, ou seja, pela oração. Llévate mi tarjeta, le das a tu papá mi tarjeta. Liz, Ya, põe mudo. ya. Então, ele fala que A Lígia, a Silvana tá mudo. Silvana, você está no mudo. uai, Desculpa. desde que horas eu estou no mudo? Não, não, foi agora. Foi Põe agora. no quarto, no quarto. Ah, Quando então, no quarto. Ah, tá, no quarto. Então, voltando. Então, são essas perguntas e mais uma que o Elder Godoy nos fez agora, perguntando assim: se continuarmos vivendo como estamos vivendo, as bênçãos prometidas irão se cumprir em nossas vidas? Né? Então, deixa essas perguntas para a gente responder no final da classe, né? E ele fala que existe um meio bem fácil de nós chegarmos com mais precisão e com mais certeza nas nossas bênçãos, que é bem simples, que é a oração, né? Se nós orarmos, nós podemos ter as bênçãos e, obviamente, no tempo do Senhor. Só que bênçãos mais, as bênçãos que vêm para nós, que nós pedimos, elas vêm certeira,
né? Então ele fala aqui em Mateus, eu não sei se a Lígia vai conseguir colocar, ou eu posso Não ler. consegui, não Não, consegui, tudo bem, Silvana. não tem problema, então. Então, é Mateus 7, de 7 a 8, que diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Né? Essa é uma escritura bem famosa que nós temos, e toda a verdade está nessa escritura. Porque se nós vamos buscar alguma coisa, se nós temos um intento, se nós fazemos metas, se nós temos um foco, né? E nós trabalhamos, que tem uma parte aqui da escritura que fala, e o que busca, encontra, né? Então, o buscar seria você fazer toda a tua parte, tudo que está ao teu alcance para você cumprir aquela meta, né? E aí você deixa a graça do Pai Celestial de Jesus Cristo cobrir o restante. Então, ele ensina duas coisas para nós nessa noite, que a primeira delas, que nós devemos colocar como meta de ano novo, fora todas as outras metas que a gente colocar, é aprender a conversar com o Senhor, né? Porque a gente fala, mas eu sei, eu faço oração, eu faço jejum, eu faço outras coisas, mas às vezes o que eu aprendi comigo mesma, e principalmente no templo, que eu não sabia pedir. E por isso que minhas bênçãos demoravam a chegar. Eu tinha um grande problema em pedir, que na minha ânsia, no meu esforço de querer aquilo rápido, eu pedia errado. Então, eu levei muito tempo, muitos meses, ponderando sobre isso para me aprender a pedir ao Senhor as coisas. E quando eu aprendi isso, as coisas veio com mais rapidez para mim. Então, ele fala que se nós quisermos um ano melhor, um ano de mais conquista, de paz interior e exterior, de tranquilidade, de alegrias e de vitórias, podemos orar ao Senhor pedindo que Ele nos abençoe. Nossa oração não precisa ser feita numa única vez e tão rápida, né? Como a gente pede uma pizza, né? Nós podemos orar ao Senhor constantemente da maneira correta, né? Então, ele fala que quando ele era criança, a mãe dele ensinou tanto, tanto ele a orar, que ele achava assim que quando ele ia escovar o dente, ele tinha que orar. Quando ele ia no banheiro, ele tinha que orar. Que ele fala assim que quando ele ia trocar a roupa, ele tinha que orar. Quando ia lavar a louça, ele tinha que orar. Mas isso, ele falou, apesar de ser engraçado, foi algo que ficou muito frisado na mente dele. Todos os passos importantes que ele deveria fazer, ele aprendeu a orar, a falar com o Senhor. E vamos dizer, preceito por preceito, né? Não fazer uma oração e pedir o mundo e o fundo, sendo que o que ele precisava era algo pontual. Então, é o que ele fala. Ele fala: minha mãe me ensinou de uma maneira até divertida isso, que hoje eu lembro disso, mas ficou muito na minha mente que eu preciso orar de tempos, como diz aqui, não tem o tempo, mas para cada coisa fazer uma oração e trabalhar em cima daquilo que pediu com o Senhor. Então ele fala assim que não há uma menção nas Escrituras sobre quantas vezes devemos orar. Não há limites para o amor do Senhor. Ele quer ser nosso amigo e estar conosco em todos os momentos de nossas vidas. Então, cada um já sabe aqui que a gente pode orar ajoelhado, pode orar em pé, pode orar em pensamento, pode conversar com o Senhor. E o importante é a gente ter isso no nosso coração e na nossa mente, que o Senhor está do nosso lado, né? E que nós devemos abrir nosso coração, né? Falar de nossas falhas, contar o que está acontecendo, né? E porque muitas vezes nós estamos com um problema tão grande que a gente atropela as orações. A gente pede, 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 e aí a gente pede tanto que a gente não tem tempo para ouvir o sussurro do Espírito e até as respostas que ele nos dá. Porque nós estamos tão agoniados porque a gente quer aquilo assim, rapidinho, né? E tudo é no tempo do Senhor e a maneira do Senhor. Isso é algo que a gente tem que aprender. E aprender a pedir. Ele fala que a oração, além de um privilégio, é um mandamento. O Senhor Jesus Cristo ordenou: deveis sempre orar ao Pai em meu nome. Está em 3º Nef 18:19. Então, nós sabemos que devemos sempre orar. É a maneira com que nós oramos é que faz toda a diferença em nossas vidas. O segundo tópico que ele fala é o hábito de se aproximar de Deus.
né? Então, ao criar um hábito de se aproximar de Deus, cada um à sua maneira que melhor encontra, né? Nós criamos uma conexão com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Vou dar um exemplo aqui, grifo meu. Opa, Silvana, uma coisa que eu ia falar rapidinho sobre oração. É como você está no telefone, falando. Aí a outra pessoa responde e você não escutou nada, porque você está só falando. E aí Exato. o senhor está lá depois respondendo para nós, a gente nem escuta, porque a gente está correndo falando. Porque a gente Eu está sempre contando lembro dessa uma história. verdade. E isso é verdade, porque às vezes quando a gente está falando, às vezes você fala três coisas, a pessoa faz uma pergunta de uma, mas você está tão agoniado que você vai passando para frente e esquece de responder. E é bem isso mesmo, uma boa ideia. A Boa pessoa não ideia. escuta, aí não dá para, É isso. Então, sabe? a gente tem que aprender. Não, não, isso é ótimo, porque se a gente for analisar pessoas, eu tive que aprender muito sobre isso. Porque, como eu moro, eu lá no Curitiba, eu moro a 5 minutos do templo, eu achava, eu tenho um problema, eu corro no templo, vou pedir. Gente, e aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu só venho aqui para pedir, por que que eu não venho para agradecer? E eu tenho tantas bênçãos para agradecer que eu esqueço de ver o que Deus está me dando, porque eu quero pedir, e às vezes eu já recebi de uma outra maneira e não estou entendendo, né? Então, assim, cada um tem um jeito, um hábito de falar com o Pai Celestial. Às vezes em pensamento, às vezes quando você está agoniado, você fala em voz alta, né? Não importa. O importa é que você encontre um meio de saber como pedir as coisas para o Senhor, né? Então, daí ele fala aqui, então, o primeiro dessas metas, que seria a gente aprender a conversar com o Senhor, né? E o hábito de se aproximar de Deus. Ele fala que o amor muda, né, nossos corações. E nossos desejos de nos tornar pessoas cada vez melhores, o Senhor sabe de tudo isso. Então, ele vai nos garantir, né, através de outras pessoas, bênçãos para nós. Só que nós temos que também estar com nossos olhos para ver e, como diz a Lígia, ouvido para ouvir as respostas, né? Porque muitas vezes vêm de uma maneira diferente, mas elas vêm, porque é para o nosso bem, né? Aí ele fala que o Pai Celestial está sempre pronto a ouvir e responder nossas orações. O poder dessas orações só depende de nós. Torne as suas orações significativas ao esforçar-se para tornar a oração parte de nossas vidas, né? Lembrando do conselho do profeta Mormon, né? Que ele fala assim, que ele alertou, né? Ora, orar sem verdadeiro intento de coração de nada lhe aproveita, porque a esse Deus não recebe, que está em Moroni 7:9. Então, às vezes nós temos, não, é que eu tenho que orar toda vez que eu levanto, eu tenho que orar, então você faz aquela oração repetitiva, que, como diz às vezes, como a gente sempre brinca, não sai nem do teto, né, do que dirá chegar ao Pai Celestial, né? Então, ele fala assim que ainda continuando, né, em Moroni 7:48, ele diz assim: para tornar suas orações significativas, é necessário que você ore com sinceridade e com toda a energia de seu coração. Cuidado para evitar as vãs repetições quando orar, né? Então, ele nos aconselhou aqui, né, que um ano melhor dependerá em grande parte de nossa intimidade com o Pai Celestial. E essa intimidade é criada cada vez mais pela oração e o que fazemos. Eu aprendi também, ao longo da minha idade, né? Estou chegando quase a ponto 6, como é que fala? Que não fala 60 anos, no Brasil fala 6.0, né? Estou chegando nessa idade e eu aprendi que, além de eu saber como orar, como pedir, eu tenho que conhecer mais o meu Pai Celestial e mais Jesus Cristo. Porque como é que eu vou falar com uma pessoa de uma intimidade minha se eu não conheço? Como é que eu vou falar com a Lígia se eu não tenho uma intimidade com ela para falar com certas coisas? Então eu tenho que conhecer ela para saber como ela é. E como a gente conhece o Pai Celestial e Jesus Cristo? A Não gente tem outra pode maneira. confiar, né, Silvana? Se a gente pode confiar também. Exatamente. Como é que eu posso confiar? Se ele tá lá, todo mundo fala que ele é bom, que ele tá lá, mas, gente, eu penso que ele tá lá em cima, olhando para nós, assim, ó, eu tô aqui em cima, você tá aqui embaixo. Eu tenho que conhecer como é que ele é, como é que é Jesus Cristo. E para mim conhecer ele, eu tenho que estudar, eu tenho que ir pro templo, eu tenho que fazer reunião da igreja, eu tenho que fazer muitas coisas para mim saber como ele é. E aí sim eu crio uma intimidade
com ele para que eu possa me desabafar e, como a Lígia falou, saber que ele que ele está me escutando e que eu posso confiar nele, né? E receber as bênçãos que ele nos dá. Então, que nossas metas para esse ano, a gente possa incluir uma qualidade melhor de oração, né? Que a gente possa colocar, incluir uma melhor maneira de conhecer o Pai Celestial. Porque às vezes, ler as Escrituras como nós somos ensinados é ótimo, mas às vezes a gente só lê por ler para criar um hábito. A gente tem que ponderar. Eu acho que ponderar para mim sobre o que eu leio tem me ajudado em muito, porque tem muitas coisas que eu não entendia, eu passo a entender, procurar mais coisas, né? Então, que nós possamos, né, seguir esse exemplo do Elder Godoy, né, e desse conselho dele em incluir em nossas metas, né? E nossas metas é se aproximar mais de Deus e aprender a conversar com Deus, né? E com o Pai Celestial e Jesus Cristo, para que a gente possa ter mais êxito em nossas bênçãos, né? Então, agora, antes de eu prestar meu testemunho, eu vou ler de novo as metas e daí vocês ponderam se vocês estão em qual categoria. Vamos lá. Em qual categoria você enquadraria? No grupo dos que nada fizeram e se arrependeram. 2, dos que nada fizeram, mas não tem problema nenhum. 3, no grupo dos que estão felizes com os resultados. 4, no grupo daqueles que acreditaram ter feito bastante, mas que poderiam ter sido melhor. E daí ao que ele colocou aqui ao lado. Se continuarmos vivendo como estamos vivendo, as bênçãos prometidas irão se cumprir em nossas vidas, ou na minha vida, nesse caso, né? Se eu continuar vivendo do jeito que eu estou, as bênçãos prometidas vão vir para mim ou não, né? Então, que nós possamos fazer uma reflexão nesse finalzinho de ano sobre como nós estamos com o Pai Celestial e Jesus Cristo, né? Será que nós estamos orando bem? Será que nós estamos fazendo a oração correta? Será que nós estamos tendo o hábito de nos aproximar mais do Salvador e de Jesus Cristo? Através das orações, através do conhecimento, através daquilo que nós aprendemos em todos os lugares, né, que nós passamos? Então, que possa ser uma reflexão para que nós possamos incluir isso em nossas metas. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero dizer que eu estou feliz com os resultados desse ano, mesmo com os obstáculos e os desafios, né, que a gente muitas vezes Uhum. tem durante o ano, né? Mas eu estou feliz com os resultados. Eu estou feliz que eu posso ir ao templo toda semana e poder servir ao Senhor com meu esposo. Estou feliz que a saúde que eu, minha família e meus amigos têm. Eu sou feliz por esse evangelho. Então, eu sei que os resultados são positivos. São Isso é muito bom. positivos. E isso me dá muita alegria. E eu sou muito grata ao Senhor por esse ano, da gente viver mais um ano de vida. Isso é uma Sim, bênção dos céus. Então, eu estou feliz com os resultados. Mesmo como a gente falou, né? Tem os pró, tem os contra durante o ano, mas eu estou feliz com os resultados. isso é importante. E isso te dá felicidade para que você faça novas metas para o ano que vem. Vai te dar mais força para você falar: eu consegui essas, então eu vou fazer mais umas. Entende? Isso é muito bom. Isso é muito legal. Alguém mais quer compartilhar sobre as suas Manuel, metas? habla, hermano, habla alguna cosa. ¿Qué tú crees? Se alguém quiser falar, No, está bien. está bem. O que está bem, irmão? Está bien. Suas metas, deu tudo certo este Dá ano? tudo ¿Crees que este perfeito. año fue todo bien? ¿Qué tú ves? ¿Cómo te crees este año fue para ti? ¿Cómo fue este año para ti? Ah, bueno, para mí este año muchas experiencias, eh, muchos desafíos de volverme de nuevo a las cosas espirituales.
volver a ir al templo. Y ahora que estoy como maestro en el sacerdocio, Good job. Bravo. aprendí mucho acerca de ello y cada vez que tengo clases con el sacerdocio, aunque empieza un debate del tema que estamos dialogando, que todos empiezan a opinar uno y otro, pude aprender a poder controlar las clases y poder dar mi opinión, pero de forma como la iglesia lo pide. Al principio de las clases, recuerdo que tenía tanto nerviosismo por dar la clase que en un momento me trabé y no sabía qué hablar. Me había puesto que se me olvidaron todas las cosas que iba a decir. Pero recuerdo que el presidente del coro Élderes tuvo que reemplazarme en un instante para poder aportar un poco del tema hasta que yo tomara un poquito de tranquilidad y empezara de nuevo a hablar al coro. Pero esas experiencias me ayudó a tener paciencia y a prepararme más cuando doy mis clases. Y ahora tengo un poco más de facilidad, aunque por ratos también me siento un poco nervioso, pero ya no es lo mismo que al principio. Ya casi estoy, o ya pasé del año que estoy como maestro y me gusta porque me he actualizado. A pesar que fui a la misión, el no practicar de estar leyendo y dando discursos o enseñando, uno va perdiendo la práctica y se vuelve como si no hubiese uno enseñado tanto 2 años, ¿verdad? Pero me gusta todas esas cosas que han sucedido en mi vida. Eh, Me gusta haber llegado al templo de nuevo y poder ayudar a nuestros antepasados a poder tener sus, eh, sus investidores y todas esas cosas, ¿verdad? Que necesitan para su salvación. Y bueno, creo que es importante eso en nuestra vida. Y sobre todo reconocer que Jesucristo dio la vida por nosotros y expió nuestros pecados para poder llegar a su presencia. Y estoy contento en esa parte. Qué Graças, bueno. Senhor. Sim, foi muito bueno. Sim, foi algo positivo. Então, nós temos que procurar sempre ver o lado positivo de todas as coisas, o que nós aprendemos. Claro, todo mundo vai ter problemas, isso é normal na nossa vida, mas o importante é a gente dar valor às coisas boas que aconteceu. Isso nos levanta, nos dá força para que possamos correr atrás de mais coisas. Isso é bem importante. Obrigado. Graças, irmão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Esse ano, Juliana, Juju, Juliana, Luna. Juliana deve estar trabalhando, Tadinha. Não sei, acho que Eu nós temos uma. estou trabalhando, sim, mas eu posso É, falar. é. Não, esse ano eu também tenho muito que agradecer. Foram anos de alegrias, de algumas turbulências, mas com a ajuda do Senhor, as coisas foram se ajeitando. Esse ano também eu pude ter a oportunidade de entrar, fazer batismo com meu filho, né? Foi uma experiência muito boa, foi emocionante. E de poder também estar no templo, né? De estar na igreja com os meus filhos. Então, são muitas coisas que tenho para agradecer a Deus e fazer, como a irmã Silvana falou, fazer novas metas para 2026. Que bom, irmã. Isso. Obrigada, obrigada. Ah, É muito bom. Lígia, eu vou falar, posso? Pode sim. Então, esse ano para mim foi um ano desafiador, mas também muito abençoado, né? Porque foi o ano que eu pude me tornar oficiante no templo, né? Olha, E trabalhar no templo. E também eu pude terminei de ler o livro de Mormon dentro do, né? E fui indo para o Canadá no caminho, eu fechei a leitura do livro de Mormon e aproveitei a viagem e fiz minhas metas para 2026. olha. Concluí o que eu cresci, o que eu preciso crescer. E eu sou grata ao Pai Celestial
pelas oportunidades, né, que ele tem me proporcionado. E eu estou conseguindo também, muito feliz porque eu estou conseguindo cumprir o que o Pai Celestial espera da minha bênção patriarcal que ele deixou, né? Então eu Olha já que estou caminhando, conquistando e conseguindo cumprir o que ele espera de mim, né? Claro legal. que com as minhas imperfeições, né? Mas arrepende aqui, arrepende ali, bora continuar, e é isso. Eu tenho O muito importante é nós grata. tirarmos a parte boa de todas as coisas, né? Então, para finalizar, eu quero prestar meu testemunho, aí depois a irmã Lígia vai passar um videozinho. Mas assim, não sendo soberba, não me glorificando e me gloriando, eu tive um ano suci, de muitas coisas boas, de muitas coisas maravilhosas que veio para mim. E eu acredito que a maior parte foi porque eu aprendi a falar com o Pai Celestial e pedir aquilo que realmente precisava ser pedido, né? Então, assim, aconteceu coisas boas. Eu não tive problemas terríveis, eu não tive problemas de doença, eu só tive bênçãos, na verdade, esse ano, né? As metas que eu fiz de pequeno, médio e longo prazo, todas serem cumpridas, inclusive a de longo prazo. A última agora é de eu ter vindo visitar minha filha no final do ano, né? Então, todas minhas metas foram cumpridas, né? Eu noivei esse ano, né, com um homem muito bom, que está bem interessado nas coisas da igreja e não toma café, não toma bebida alcoólica, não fuma. Então, assim, tudo veio para mim de uma maneira muito fácil, muito fácil. Mas eu falo fácil porque eu fiz o certo. Porque talvez se eu não tivesse feito certo, vinha de uma maneira errada e talvez nem viesse. Então, esse ano para mim foi muito produtivo na parte financeira, na parte espiritual. Eu aqui no Canadá, eu tenho tempo para ler, eu tenho tempo para refletir, eu tenho tempo. Nossa, eu estou um tempo maravilhoso aqui, né? Então, eu só tenho a agradecer ao Pai Celestial, a Jesus Cristo e a todo até esse grupo que sempre, às vezes, eu estava precisando ouvir alguma coisa, tinha uma classe que vinha ali e falava. Tum! Silvana, isso é para você, né? Uma experiência de uma irmã que falava de alguma coisa, para mim. Então, esse ano para mim, eu só não consegui cumprir pequenas metas, 3 ou 4, que dependiam de outras pessoas. Por exemplo, eu gostaria de ter vendido minha casa, mas eu não dependo de mim. Eu fiz tudo que estava no meu alcance, né? Então, algumas metas ficaram assim, por quê? 2 ou 3, porque eu dependia dos outros, porque a minha parte eu fiz tudo. Então, esse ano para mim foi um ano maravilhoso, né? E assim eu espero que o próximo, né? Tô tão animada que o próximo chegue, porque eu já tenho metas para cumprir, né? O ano que vem, uma delas é ir buscar meu filhote na missão. Então, eu sempre faço no final do ano metas de curto, médio e longo prazo, porque as de curto me dá alegria, conseguir mais uma meta. As de médio, quando eu consigo, uau! E quando as de longo prazo, é muito, eu não me decepciono. Então, isso é muito bom a gente ter esses 3 tipos de meta que eu aprendi na igreja, até com a minha filha, quando ela era missionária, fazer metas de pequeno, médio e longo prazo. Porque a gente daí, se uma delas não deu certo, você não desanima. Porque se a gente faz muitas metas assim mirabolantes, às vezes nem sempre dá certo. E daí a gente fica meio triste, meio chateado, meio, né? Então, assim, eu aprendi com ela. E eu sou muito grata ao Pai Celestial pela oportunidade de estar aqui com a minha filhota, né? Passando esse tempo, que era a minha meta de longo prazo, né? Viajei bastante, conheci pessoas, então eu só tenho a agradecer e agradecer a vocês do grupo que olha, sempre estão me dando algum assim, uma coisinha aqui no minuto de sabedoria, nas aulas, e eu estou pegando, preciso disso, vou fazer igual. Então, gratidão, gratidão, e é o meu testemunho que eu deixo, né, junto com a classe, com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou Amém. mostrar o vídeo Obrigada. então. Compartirles una experiencia que yo tuve, que mi nieta nació, es la Ah, tercera nieta que tengo de mi hijo el mayor. Para ella, él tiene 3 niñas. Queríamos que sea varón, pero la sorpresa fue que fue una niña más. Y ahora tenemos, Parabéns, parabéns, sí, está muy parabéns, bien, salió todo bien. Él está parabéns. bravo. Vai acontecer aqui.
O que aconteceu Quer aqui? deixar, pode deixar. Não sei, não tá. Não Aperta tem o por que play. não tá. O play. Não, Eu tô no play. na setinha. E espera um pouco agora. Mas tá sem som daí. Às vezes não aparece mesmo. Obrigada, Silvana, por sua bonita e inspirada classe. E esse vídeo era para completar, que Muito nesse bom. ano que está se iniciando, né? Que graças a ele nós temos o que nós temos. Graças a ele estamos vivos. Graças a ele temos todas essas bênçãos. Graças a ele estamos aprendendo e começando outra vez um novo ano. Graças a ele. Obrigada, Silvana. Obrigada por sua mensagem e obrigada por mais um ano todos nós juntos. Agora eu vou passar o tempo para nossa querida Ana Cristina, nossa YouTube. Então, eu vou passar um vídeo para a gente explicar um pouquinho sobre, como que é a palavra mesmo? Uma retrospectiva, né? Vamos dizer assim, do grupo deste ano. Bom, hoje é o último grupo da Bíblia de 2025. E 2025 foi um ano diferente. O grupo da Bíblia expandiu o alcance das aulas, levando a mensagem a todos, em qualquer lugar do mundo. Mas isso foi através do YouTube. E olha a cara do canal no YouTube. Nós temos 44 inscritos. Você é um deles? E olha as aulas no YouTube. Nós temos um Minuto de Sabedoria e as aulas juntos. Você pode ver a sua carinha aí também. E a sua mensagem. Ao todo foram 92 vídeos entre Minuto de Sabedoria e a mensagem das aulas. E além de nós assistirmos ao vivo, temos mais de 2.800 visualizações no YouTube. E quem não aprendeu muito no Minuto de Sabedoria?
Vamos relembrar alguns temas? Nós aprendemos sobre o panetone, o presépio, o pão, o chocolate Hershey's, a pasta de dente Colgate, o cobre e a origem do submarino. Também sobre o basquete, aeroporto, sapato de salto, brigadeiro, fogão, sobre restaurantes, Gandhi e também John Rockefeller. Você lembra? E também sobre a Fórmula 1, a primeira universidade do mundo, o aqueduto de Istambul, o primeiro dentista, Coco Chanel e Yakult. E não acabou ainda não. Tem futebol no Brasil, nós aprendemos sobre a massagem, o violino, a mulher mais alta e mais baixa do mundo, e sobre o Cristiano Ronaldo. Você lembra de algum desses temas? E nessa era tecnológica, nós também em 2025 iniciamos nas redes sociais. E você pode ver a cara do nosso Instagram, do Grupo da Bíblia. Você já é o nosso seguidor? Os convites nós postamos também nas redes sociais. E olha a carinha do Facebook do Grupo da Bíblia. E agora é hora de relembrar uns trechinhos. Tomar muito cuidado com isso, que as pessoas que chamam o bem do mal, que fazem das trevas luz, né? Que fazem do doce o amargo do doce, né? E ele fala assim, ó, pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Espírito Santo por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia, né? Então ele fala que a gente tem que ficar muito atento, né? Assim como aquele guepardo, ele é bonito, né? Ele é um guepardo, ele é lindo, ele é maravilhoso, muito atento, né? Assim como aquele guepardo, ele é bonito, né? Ele é um guepardo, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ainda ele continua sendo um guepardo. Ele não muda, né? Ele não muda. Então é pra gente tomar cuidado. Ó, mas esse guepardo é lindo. Ah, mas ele deixa passar a mão, mas eu vou lá ver. Nossa, ele deixou eu pegar ele no colo, mas ele ainda continua sendo um animal e continua sendo perigoso. Então, continua sendo um animal e continua sendo Bom quando a gente perigoso. sabe que está Então, fazendo as coisas corretas. é pra gente tomar dormir muito tranquilo, cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Exatamente. E não tem aquele peso, né? Quando você faz coisa errada, você sente o peso, né? Que te acompanha, a ansiedade, porque você está. Então, ser íntegro traz para a gente paz de espírito, porque nós sabemos que nós estamos fazendo as coisas certas, as coisas de acordo com o que o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou, né? Nós estamos sendo fiéis a Ele, nós estamos sendo fiéis ao nosso próximo e nós estamos sendo fiéis a nós mesmos. Como cultivar uma mente espiritual? Alimente a mente com coisas de Deus, leitura diária das Escrituras, oração sincera, escolha por princípios e não por aparência. Ó, você tem que escolher por princípio e não pela aparência, como Abraão fez. Então Abraão escolheu princípios. Haja rápido quando Deus falar. Não hesite como Ló. Porque quando Ló foi chamado, o Senhor mandou recado pelos anjos, ele não queria sair de imediato, não. Eles basicamente foram tirados à força de lá, tá? Então ele disse que quando o Senhor falar, não fique ali, naquele local. Saia. Foque no destino, não no passado. Foque no que já está predito para você, e não no passado. Como toda a tradição de novo ano, que possamos incluir o Senhor nas nossas metas, para que possamos ter a luz de Cristo conosco todos os anos, e assim como os fogos iluminando a noite em um lindo espetáculo, também iluminamos a vida de alguém como um espetáculo que ela possa sentir em sua própria vida. E celebramos mais um ano novo unido, e essa união que é o puro amor de Cristo. Que lindo! Que lindo, Ana Cristina! Parabéns!
Parabéns, tá lindo. Lindo! E Tá eu queria lindo! dar um enfoque, né, na união, como falou ali no final, né? Que esse grupo nos traz a união, né? O Evangelho Restaurado, ele nos aproximou, mas a união do grupo, né, entre pessoas, às vezes que não é da igreja, né? Então a gente sempre acolhe e quer ser, né, tentar ser amigo, se aproximar e a união também em orações, né? Porque as orações aqui que nós fazemos, muitas pessoas às vezes pedem, nós temos um amigo que está precisando de uma oração, que está passando por alguma dificuldade, e aí, falando em oração, a gente traz aqui como uma retrospectiva as, as duas, as duas meninas, né? Que é a Penélope e a Laurinha, que quem entrou aqui nem se foi um dia, pôde ouvir a nossa oração para uma dessas ou para as duas no mesmo dia, porque a gente nunca deixou de orar por elas. E elas, cada uma com a sua, né, a sua dificuldade, o seu probleminha de saúde, mas melhorando e tendo, melhorando e tendo o apoio, né, das suas familiares e através das nossas orações, sendo, né, a Lígia e a Carla traz para a gente, né, as notícias, a gente acompanhar como elas estão. Hoje mesmo tivemos, né, a questão da Laurinha que ela pediu oração. Então, que a gente nunca esquece daqueles que estão, né, necessitados, que precisam da oração, e a gente está aqui sempre uma orando pela outra, pelo outro, e por quem, não importa quem seja, não importa quem precise, nós vamos orar e estamos orando aqui todas as quartas-feiras. E também, daí eu aproveito para falar sobre o meu ano aqui, né? Esse ano, como eu foquei ali no vídeo, sobre a questão da tecnologia, né? Que é todas as aulas nós colocamos no YouTube, todas elas estão lá para quem quiser assistir, quem quiser ver, precisar ouvir uma mensagem, né, do Evangelho, está lá. E nós, é, e assim como esse ano, né, foi um pouco diferente o grupo da Bíblia, né, que vão fazer 6 anos, de repente 5 anos ficaram só, né, fechados, assim, quem entrou na quarta-feira assistiu, acabou aquilo, ficou na sua cabeça, no seu coração a mensagem. Mas hoje a gente pode deixar ela para milhares de pessoas. E esse ano para mim também foi diferente, né? Esse ano, eu lembro, eu falei numa outra vez, numa aula que foi da Carla, eu tinha falado que tinha sido da Thelma, mas depois eu fui ver, foi que falava como adquirir o poder do alto. Então, essa aula foi uma das coisas que trouxe no meu coração para que eu pudesse fazer a minha investidura e entrar no templo. Então, para mim também foi um ano especial. Não importa, tive dificuldades, muitas coisas nós temos, mas só desse momento para mim, o meu ano inteiro já foi maravilhoso, porque o privilégio que eu tive, né, que eu tenho de poder hoje e eu poder entrar na casa do Senhor, e para mim isso tem um valor imensurável. E eu sou muito feliz por isso, né? E agora depende de mim manter isso e, e poder, né, continuar perseverando como nós todos estamos hoje perseverando com fé. Então, esse é meu testemunho que deixo do grupo e sobre a nossa união, que estamos aqui todas as quarta-feiras. No começo nós falamos, né, também sobre a Silvana falou, não conhece todo mundo, eu também conheci online e algumas eu consegui ver, né, conhecer pessoalmente algumas pessoas e nós, né, podemos propagar o evangelho através desse grupo também, do nosso exemplo e das nossas atitudes, às vezes das nossas palavras, outras vezes não, mas o importante é que nós estamos unidos e que estamos no mesmo caminho, que é o caminho certo. Isso mesmo, Aninha. Tá lindo, lindo. Lindo, Muito Fio, lindo. obrigada. Gente, eu É me tão emociono. bonito de assistir, Tá. né? Foi uma bonita retrospectiva, vai? Foi uma bonita retrospectiva
desse ano de 2025. Muito Quantas aulas obrigada. foram, Aninha? 92, gente, 92 vídeos, né? Mas Misericórdia. acredito que Foram foi, acho que teve 92 vídeos, gente. E 95. quantas pessoas viram esses vídeos, Aninha? Eu dei acho Nós que uns temos 10 minutos de sabedoria. 2.830 Olha, e minha gente. pouco visualizações. 2.800 visualizações, gente. É Olha, bastante. gratidão por essas Dois. meninas que mexem com a tecnologia, porque É. eu só aprendo aquilo que eu preciso. Ah, então nem Legal, aprendo, eu eu acho, nem aprendo. eu acho assim maravilhoso, porque olha Também acha. quanta coisa que a gente viu, olhou, lembrou, né? Isso é, nossa, vocês que mexem com a tecnologia, nossa, Lindo. eu assim agradeço de todo o coração, porque eu só aprendo aquilo que eu preciso. Não preciso disso, nem vou aprender, sabe? Eu sou bem assim, bem brucutu na tecnologia, sabe? Mas gratidão por vocês aí, você, né, e mais a outra menina que mexe muito com isso. Gratidão, Ana, Isabela. gratidão. A Isabela. Isabela. A Mas gente queremos teria. realmente também agradecer a Isabela e agradecer a nossa querida YouTube, né? Que é a Ana Cristina, ela é a YouTube do grupo. E agradecer por essa linda retrospectiva que ela fez do ano 2025. Foi super, foi como falou a Silvana, foi sushi, foi the best. Agradecemos pelo testemunho e temos conosco nesta noite também a nossa irmã Kênia, que teve seu batismo. Você está com a foto dela aí, Aninha? Que eu No te domingo, mandei? né? É. Kênia, você Foi está de aí, Kênia? domingo, tô aqui Mostra, sim. mostra a foto da nossa querida Kênia no seu batismo domingo passado. Foi uma experiência muito bonita, e eu poder estar no batismo da Kênia e eu estava representando a cada um de vocês, tá? É verdade. Cada um de vocês estava representando a cada um de vocês do nosso grupo extraordinário. É verdade, Kênia, eu agradeço muito, né? Todas vocês, na verdade, eu recebi muitos depoimentos, muitos testemunhos de pessoal, né, do pessoal do grupo. Aprendi muito com o grupo, né? Com as aulas, com os momentos de sabedoria. Esse ano foi um ano de muito crescimento, né? É, da palavra, de muito crescimento espiritual, de um relacionamento mesmo profundo, né, com Jesus Cristo. Aprendi um pouco mais sobre ele. Sempre esteve junto comigo, mas eu quis estar mais envolvida. Eu acho que esse ano eu tomei tive uma atitude diferente, né? Esse ano foi muito bom para mim. Eu só tenho a agradecer, né? Eu comecei o ano com uma cirurgia, tive momentos de recuperação, tirei minha licença esse ano, minha formatura foi esse ano. Eu tive muitas realizações esse ano, né? Então eu só tenho a agradecer. E não podia deixar de fazer meu batismo também esse ano. Então, o grupo me ajudou com as palavras, com os testemunhos de muitas irmãs do grupo, né? Lígia, eu não tenho nem palavras para poder te agradecer, te conheci esse ano, mas você tem me ajudado muito, né? Você é uma pessoa muito humilde, muito amiga, muito dedicada, muito dada, né? E como você falou, na verdade, quando você chegou no meu batismo, eu senti a presença de todo mundo. Eu sei que algumas pessoas têm limitação, né? Porque está no Canadá, outras estão no Brasil, outras estão mais longe, mas mesmo assim eu senti o calorzinho e o abraço de todo mundo quando passou tudo isso lá no meu batismo e fiquei muito, muito, muito feliz de você ter ido, né, apoiar em esse momento e ser mesmo, né, testemunho do meu batismo, né? Eu queria agradecer muito a todas vocês, né, pelas aulas, pelos ensinamentos,
e continuar, né, aprendendo. E eu gostaria, em especial, de agradecer a Avelina que me apresentou ao grupo, né? Que se não fosse pela Avelina, né, eu não estaria, não teria conhecido vocês, né? Talvez eu teria demorado mais tempo, né? Então, o fato de ter conhecido a Branca, ter conhecido a Avelina, é que me levou, na verdade, ao grupo, de vocês. Então, isso tudo eu deixo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Parabéns pelo Obrigada, batismo. obrigada. Parabéns, amiga. Parabéns, Amém. Kênia. É uma Parabéns. grande alegria para todas nós, para todos nós. O seu batismo é a nossa alegria, de verdade. Estamos todas muito felizes. Obrigada por suas palavras de carinho, de amor. E isso realmente representa o nosso grupo, que somos um grupo unido em oração, em amizade, em amor, onde sabemos que o Espírito do Senhor está aqui presente entre nós, nesses 5 anos e meio do nosso grupo, porque nos amamos, estamos unidos nesta grande obra, que é a obra do Senhor. Obrigada a todos vocês, tá? E pelo amor que um tem pelo outro, e pelo poder da oração, pelo poder do jejum, pelo poder da unidade, que nos faz realmente esse grupo tão forte, tão firme nesse evangelho, e de nos manter esses anos todos juntos. E também das pessoas que o Senhor colocou nesse grupo. Que cada uma de nós, cada uma de vocês que entrou no grupo, está adicionando algo, está adicionando algo mais, tá? Então agradecemos a todos, tá? Mais uma vez a Aninha por esse trabalho maravilhoso que ela está fazendo com a tecnologia, e também a nossa querida Isabela, que também sempre nos estava ajudando até hoje, né? Então agradecemos a todos vocês, tá? E as aulas, a aula que tivemos hoje, aos minutos de sabedoria, a tudo. Quero passar o tempo para finalizar para nossa secretária, que ela tem umas palavras para nos dizer. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos, né? O ano 2025 que passamos aqui junto, todas as quarta-feiras, né? Eu gostaria de agradecer a Lígia e todas as irmãs, a Aninha, porque realmente é um trabalho de todos, né? Um faz, outro divulga, outro ajuda, um chama, e esse é um trabalho que nós fazemos para o nosso Salvador Jesus Cristo, né? E eu gostaria de convidar vocês para que em 2026 nós estaremos aqui todas juntas, como eu sempre falo para a Lígia, juntas, firmes e fortes, né? No caminho do Salvador, porque a gente faz tudo isso por Senhor mesmo, né? Mas eu gostaria de agradecer, é muito bom estar aqui com vocês, a correria aqui na Flórida é grande, mas eu procuro, quarta-feira tá aqui esperando, né? Porque isso para mim é um presente do Senhor estar aqui, né? Para mim não é nenhum sacrifício, não é nenhum esforço, para mim é uma alegria estar aqui junto com vocês, né? Eu gostaria mesmo de agradecer esse ano que passou e que o próximo ano de 25 nós estaremos aqui todos juntos. E a minha mensagem de hoje é a seguinte: que todas as sementes que você tem semeado venham a florescer nesse ano que vai vir, para te lembrar de que Deus, ele é fiel em tudo o que ele promete. Feliz 2026. Amo vocês. Amo você. É isso aí, amiga. Obrigada, obrigada. Gente, queremos agradecer a presença também da nossa querida Liz, que está sempre aí, firme e constante conosco, né, Liz? E que realmente quer dizer algo rapidito, Liz? Realmente los estudios bíblicos que tenemos todos los miércoles realmente nos hace bien a nosotros, nos fortalece y también nos hace estar más cerca de nuestro Padre Celestial. Y realmente el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo escuchan nuestras oraciones. Todo lo que le pedimos, Él siempre nos da lo que nosotros queremos. Yo estoy contenta porque realmente todos mis hijos se han realizado, cada uno está en diferentes países con sus familias
estoy más tranquila porque antes estaba un poco preocupada porque el Perú está bien difícil, pero los ha bendecido a todos y todos están, como se dice, bien resguardados por Dios. Yo siempre todos los días oro por ellos porque tengo dos hijos que siempre están manejando, transportando de Ah, frontera a frontera y Dios siempre los ha protegido en todo hasta ahora. Estoy muy ah, agradecida al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Daninha, obrigada. Ai, agora Preparem-se, até preparem-se esqueci. agora, preparem-se, vamos lá, preparem-se, preparem-se. Wow, feliz año nuevo. Domingo 16. Yes. Feliz Feliz año ano novo, gente. Cadê o nuevo. abraço? Feliz Cadê o ano abraço? novo! Yes! Abraço, cadê o abraço? Abraço, todo mundo, abraço, gente.